A santa paz de Deus a todos. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Estamos aqui mais uma vez dando graças a Deus por estarmos agora meditando as Escrituras Sagradas, à luz da palavra do Senhor. Amém? Nesse canal tudo se fez novo. Agradeço desde já aos irmãos que têm acompanhado esse canal para a edificação das nossas almas. E sabemos que aprendemos muito do Senhor, né? Não podemos fazer nada e receber nada sem que do alto seja revelado para nós através de uma revelação especial de nosso Senhor e Salvador Jesus, pelo seu bom Espírito. E por isso que nós estamos aqui nesta noite, louvado seja o nome santo do Senhor, com os nossos corações cheios da nosso espírito, nossa alma, e o nosso coração cheio da graça do Senhor, daquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações, aleluia, para estarmos aqui aprendendo juntamente com os irmãos e as irmãs que têm acompanhado esse canal, amém? Nesta noite maravilhosa de quinta-feira, nós estamos aqui para falar sobre a vida de um homem, a qual o Senhor tem colocado em nossos corações. Eu gostaria que todos estivessem já com a palavra de Deus aberta, lá em João capítulo 3, uma passagem muito conhecida, fala de um homem, a visita que esse homem fez a Jesus, Nicodemos. E através desta passagem, através dessa linhagem da palavra, acredito que o Senhor vai encher os nossos corações de sabedoria, entendimento, discernimento e edificação e fé para as nossas almas, amém? Através deste homem, Nicodemos, nós vamos aprender, nós vamos aprender, creio que o Senhor já vai revelar muitas coisas que estão ocultas para as nossas vidas, amém? Para a minha, para a sua, meu irmão, minha irmã. Então vamos estar acompanhando, glórias a Deus, vamos lá ler capítulo 3. Nicodemos visita Jesus. Vamos ler com a ajuda de Deus e a dispensação do Espírito Santo, amém? Ajuda do Espírito Santo de Deus. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. Ponto e vírgula. Porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus: em verdade te digo, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus: em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu-se Jesus: tu és mestre em Israel e não compreende estas coisas? Em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que temos visto. Contudo, não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como crereis se eu vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que lá desceu, a saber, o Filho do Homem, que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Amém. Glórias a Deus. Que passagem maravilhosa, irmãos, de estar acompanhando, e glórias a Deus. Nós observamos muitas coisas maravilhosas, misteriosas que o Senhor
tem revelado para nós, meu irmão, minha irmã, através dessa passagem. Fala desse homem, Nicodemos. Fala, a palavra de Deus, ela deixa clara que ele era um príncipe dos judeus, irmão. Príncipe dos judeus. Então podemos entender que Nicodemos era uma pessoa importantíssima naquela época. Ele era um homem muito importante, talvez conquistador do povo, prestigiado pelo povo, a sua reputação, né? Um grande homem, talvez de influente, respeitado por todos ali em Jerusalém, glórias a Deus. Era uma autoridade, era um homem reto diante dos olhos de todos, irmão. E para nós termos para nós termos uma ideia, Nicodemos ele era um fariseu, ele era totalmente instruído na lei mosaica, no Torá. Ele era um mestre. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Olha o que ele fala, irmão. Então ele era uma pessoa muito importante. E acredito eu que Nicodemos ele fazia parte, se nós observarmos na Escritura Sagrada, aqui em João mesmo, ele fazia parte do Sinédrio ali, junto com os fariseus, né? Junto, se nós observarmos aqui, é esse mesmo Nicodemos que ele manda ali, espionar o João Batista. Aqui, se nós olharmos aqui nas Escrituras Sagradas, se nós começarmos a ler aqui, ele vem aqui, ele fala aqui em João capítulo 1, se eu não me engano, glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor. Aqui, se nós, aqui mesmo, em João, para contar a vida de Nicodemos, ele era um homem que ele mesmo apelou ali ali, ó, se nós observarmos capítulo 7 de João, a partir do versículo 45, ele fala, ó, voltaram, pois, os guardas à presença dos principados sacerdotes e fariseus. E esses lhe perguntaram, por que não o trouxeste? Responderam eles, jamais alguém falou como este homem. Replicaram, pois, os fariseus, será que também vós fostes enganados? Porventura creu nele alguém dentre as autoridades ou algum dos fariseus? Quanto a esse plebe, que nada sabe da lei, é maldita. Aí o versículo 50, Nicodemos, um deles, que antes fora ter com Jesus, perguntou-lhe. Quer dizer, antes dele ter esse encontro com Jesus, ele era da autoridade, ele fazia parte da assembleia, do Sinédrio, lá da grande autoridade ele era ali, ó. E ele faz o próprio Nicodemos aqui, esse mesmo Nicodemos que vai ter um encontro com Jesus à noite. Observe, irmão. Aí ele faz um apelo. Acaso a nossa lei julga um homem sem primeiro ouvi-lo a saber o que ele fez? Responderam eles, dar-se-á o caso de que também tu és da Galileia? Examine e verás que da Galileia não se levanta profeta. E cada um foi para a sua casa. Então é esse mesmo Nicodemos, irmão, é esse mesmo Nicodemos que nós podemos ver aqui também quando ele interrogou aqui no começo de João Batista, interrogou ali João Batista. Amém? É o mesmo aqui, se nós olharmos também, João Batista repete o seu testemunho. Ó, este foi o testemunho de João Batista quando eles enviaram a Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem quem és tu. Então confessou e não tal, aqui se nós lermos aqui, clama no deserto, a hora que haviam enviado eram entre os fariseus. Olha aqui, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitei o caminho do Senhor, do Senhor, como disse a profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram de entre os fariseus. Batista. Então, ele enviou ali, ó, e o João está me dizendo é Espírito.
Então é o mesmo Nicodemos, meu irmão. E se nós olharmos mais adiante também, é o mesmo Nicodemos que ali mais adiante, se eu não me engano, capítulo 12 ou 14, vamos dar uma olhada lá. Se eu não me engano, e aqui também, se nós observarmos de João capítulo 12, versículo 42, contudo, muito dentre os próprios autoridades creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, nós podemos entender que também esses versículos aqui, Nicodemos está dentro desses que estavam com a sua fé ainda duvidosa, a sua fé ainda estava enfraquecida na sua fé, ou seja, estava despertando na sua fé, né? Afinal de contas, ele servia a Deus de uma maneira, da maneira dele, da maneira da legalidade dele, da formalidade dele, do ritualismo dele, não é? Mas ele não conhecia Deus, irmão. Então nós podemos ver aqui versículo 14 também. Olha, é o mesmo que ali na sua morte de Jesus, se não me engano, Nicodemos ele está ali, ó. Glórias, vamos dar uma olhada ali também. Glórias a Deus. Se nós olharmos, Nicodemos estava carregando ali a cruz, glórias a Deus. Se nós olharmos, glórias a Deus, nós olhamos aqui e vimos aqui também que o próprio Senhor Jesus aqui, o próprio Nicodemos, ele aqui glórias a Deus. Olha aqui versículo 19, no sepultamento de Jesus aqui, ó. E também versículo 39, ó. Depois disso, José de Arimateia, que era discípulo de Jesus, ainda que ocultamente pelo receio que tinha dos judeus, rogou a Pilatos que a Pilatos lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. Pilatos lhe permitiu. Então foi José de Arimateia e retirou o corpo de Jesus. E também Nicodemos aí, ó. Aquele que anteriormente viera a ter com Jesus à noite, foi levando cerca de 100 libras de um composto de mirra e aloés. Tomaram o corpo, pois o corpo de Jesus e o envolveram em lençóis com os aromas, como é de uso entre os judeus na preparação para o sepulcro. No lugar onde Jesus fora crucificado havia jardim, e nesse um sepulcro novo, no qual ninguém tinha sido ainda posto. Ali, pois, por causa da pregação dos judeus, por estar perto do túmulo, depositaram o corpo de Jesus. Então, quer dizer, eles já creram em Jesus. A fé deles, de Nicodemos, já estava desenvolvida. Ele começou a entender o propósito de que Deus tinha na vida dele, que Jesus tinha na vida dele. Ele creu em Jesus até que ele levou lá o óleo para embalsamar o corpo de Jesus. Tanto José de Arimateia como Nicodemos. Olha que maravilhoso, irmão. Mas foi uma longa história na vida de Nicodemos, irmão. Então, sendo ele um homem aqui, um principal dos judeus, um homem respeitado, glória a Deus, Nicodemos era um homem principal dos judeus, ali fazia parte do sinédrio, era autoridade. E todo príncipe, ele era um príncipe ali em Israel, porque o próprio Jesus, se nós olharmos aqui em capítulo 3, voltando ao capítulo 3 outra vez, o próprio Jesus ele testifica. Aqui, quando ele faz assim uma... Ali ele fala assim... ele fala em verdade, você que dizeis... Aqui ele fala assim... Tu és mestre Israel e não compreendeste essas coisas? Da qual Jesus estava falando que ele tinha que nascer de novo. Mas não vamos explicar. Vamos explicar. Então, Nicodemos ali, ele era o principal. E todo príncipe, ele era o sumo sacerdote.
Nicodemos não era uma pessoa qualquer, ele era o principal dali do Sinédrio. O Sinédrio, para você ter uma ideia, é onde era a Assembleia Legislativa, onde era administrado todo o povo, tanto na parte econômica, política, administrativa, e como principalmente religiosa. Então ali eles davam a ordem, eles julgavam, né, composto de 71 anciões, membros ali. Era entre ele 20 e poucos juízes, eram ancião, eram escribas, eram homens eruditos, eram homens letrados, eram homens inteligentíssimos, de alto escalão, era um homem letrado na escritura sagrada, no Velho Testamento. Ali entre os fariseus também e os saduceus também ali faziam parte, eram 70. Então, para você ter ideia, e Nicodemos ele era principal, ele era um principal, ele ali era autoridade, ele comandava, ele era um sumo sacerdote, ele representava o povo. Para você ter uma ideia, irmão. Ele representava o povo. Ele era um homem respeitado, um homem de autoridade. Ele era o principal ali da Assembleia. O sumo sacerdote levava, representava o povo perante Deus, irmão, dos seus próprios sacrifícios de pecado, pelos seus pecados, pelo pecado do povo. Então ele tinha uma reputação muito, ele era um membro muito influente, irmão, e respeitado no Sinédrio. Totalmente instruído de acordo com a lei, como nós falamos, embora sendo fariseu, glórias a Deus, conhecia bem a lei, ele era um mestre, irmão. Mas, com tudo isso, irmão, Nicodemos, ele era vazio, ele era um homem contudo pobre, irmão. Pobre, ele era pobre de espírito, vamos dizer assim, de espiritualidade, ele não tinha espiritualidade nenhuma, irmão. Glórias a Deus. Ele era pobre em espírito, irmão. Vamos explicar. Então, Nicodemos, ele era desesperado por misericórdia, por perdão, por justiça de Deus. Embora ele era representante do povo, ele representava o povo entre o Deus e o povo. Ele intercedia entre Deus e o povo, representava o povo, irmão, com toda essa autoridade, com talvez ele vestia a sua estola sacerdotal, a sua mitra, né? Onde tinha a placa lá de ouro, a santidade do Senhor, onde olhava o bálsamo, derramava sobre a cabeça dele, vinha sobre até a barba dele, né? Aquele perfume onde ele passava, as pessoas se admiravam, as pessoas ficavam perplexas. Olha, aquele homem, autoridade, olha a reputação dele, irmão, talvez com o seu peitoral, com os nomes das 12 tribos no seu peito, representando ali onde havia duas pedras misteriosas ali, o Urim e o Tumim, ali onde ele julgava o povo, onde era o juízo ali sobre o povo, era ele, irmão, né? Então, mas ele era um homem vazio. Mas ele era um homem totalmente sem espiritualidade nenhuma, irmão. Glórias a Deus, isso que eu quero chamar a atenção. Amém? Ele tinha fome e sede de justiça. Amém? Nós podemos notar aqui. Por isso que ele foi ter com Jesus à noite. Por isso que ele foi ao encontro do Senhor Jesus à noite, irmão. Porque ele tinha sede, fome de justiça, né? Por quê, irmão? Porque ele se sentia vazio. Ele se sentia triste, muitas vezes. Ele não se sentia realizado, quer dizer, ele servia a Deus, mas não o conhecia. Não o conhecia. Talvez ele chegasse na casa dele, tirava aquela estola sacerdotal, e ele de cabisbaixo, triste, não é? Infeliz, porque algo precisava ser preenchido na vida de Nicodemos, irmão. Com toda aquela riqueza, com toda aquela autoridade, com toda aquela reputação, representante, um homem de Deus, mas era um homem de Deus vazio. Era um homem de Deus com uma falência espiritual, irmão. Glórias a Deus. Era um homem de Deus que ele reconhecia a sua falência espiritual. Ele é um homem derrotado espiritualmente, irmão.
precisava algo, precisava vida. Nicodemos servia o Senhor Jesus de maneira exterior, de uma maneira daquela legalidade, da forma de um rito formal, sabe? Ele fazia o ritual dele com formalidade. Ele não tinha uma experiência com Deus, irmão. Ele não tinha algo novo. Ele servia o Senhor de uma maneira superficial, irmão, mas por dentro ele era vazio. E por isso, irmão, que ele foi até com Jesus, porque ele ouviu falar de Jesus, né, dos milagres de Jesus, mas talvez ele queria acreditar, pois a sua fé estava dividida entre a fé da maneira que ele servia o Senhor, né, ou uma fé escondida, ou seja, uma fé morta. Uma fé que estava, podemos dizer assim, é uma fé que ele estava assim, duvidoso, uma fraqueza da sua fé. Ela precisava ser despertada, irmão, porque não era suficiente ele ter toda aquela reputação. Mas ele era infeliz. Talvez ele resolvesse os problemas do povo administrativo, talvez ele resolvesse o povo civil ali, julgando o povo, colocando em ordem ele em Jerusalém, ou seja, administrativa, política, até mesmo religiosa, irmão. Mas ele era um homem que precisava de ajuda. Ele não podia se ajudar a si mesmo, irmão. Olha que interessante. Então ele sendo mestre, ele foi a Jesus à noite. Diz que ele foi a Nicodemos entre os fariseus. Esta foi ter a noite com Jesus, irmão. E ele falou: Rabi, sabemos que és mestre da vinda de Deus. E ele não faz uma pergunta aqui, porque ninguém pode fazer sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Então ele sabia, irmão, mas ele tinha, talvez ele foi à noite, talvez por causa da sua reputação, ou por causa do medo, ou de uma fraqueza da sua fé, numa dúvida da sua fé, porquanto Nicodemos acompanhou Jesus durante alguns momentos, ali quando ele mandou espionar João Batista, quando ele interrompeu ali, o seu apelo foi rejeitado ali no Sinédrio, ali pelos escribas ali, em favor de Jesus, né? Mas ele acompanhou os milagres, irmão. Diz que muitas das autoridades creram. Talvez era entre eles aquela autoridade, irmão, que viu os milagres do Senhor Jesus, mas ele estava ainda meio duvidoso, irmão. Então, nós podemos ver ali que Nicodemos foi até a noite, porque talvez ele não queria ser visto abertamente por todo o povo, por causa talvez da sua reputação, irmão. Há vários motivos, nós não sabemos, irmão. Mas certo é que ele foi encontrar com Jesus, irmão. Sabe por quê, irmão? Porque ele tinha necessidade, irmão, na alma. Ele tinha necessidade, irmão, de saber, de conhecer realmente os milagres de Jesus. Glória a Deus, porque dele nada podia sair sem que fosse revelado pelo poder e eficácia de poder de Deus sobre ele. Nada ele poderia fazer, irmão. Talvez ele levava uma vida rotineira, com toda aquela posição, irmão. Ele estava já enfadado de viver aquela vida, irmão. Ele queria algo novo na vida de Nicodemos, algo que pudesse preencher a vida de Nicodemos. E ele foi até Jesus. Talvez você se sinta assim, meu irmão, minha irmã. Glórias a Deus. Mas diz em Mateus capítulo 5, 23, fala que Jesus disse no Sermão do Monte: bem-aventurados pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus, irmão. E Nicodemos se encaixa aqui, irmão, exatamente aqui. Glórias a Deus, amém. Porque quando Jesus ele fala bem-aventurado aos pobres em espírito, irmão, ele não está falando de uma pobreza aqui. Se nós olharmos a palavra, bem-aventurado é feliz aquele que é pobre em espírito, ou seja, observe que pobre em grego traduzia o que? Eptos, eu não sei como traduzir, que significa destruído. Alguém que não tem absolutamente nada. Era usado para descrever um mendigo sem teto. Exatamente, Nicodemos ele era assim. Aí Jesus então ele traz essa comparação para Nicodemos. Ele não tinha espiritualidade nenhuma, ele não tinha nada para oferecer para o Deus de sobrenatural. Ele não tinha experiência com Deus.
Glória a Jesus disse que aqueles que são destruídos espiritualmente, sem valor espiritual, em si mesmos serão realmente abençoados. Então, ele não tinha um valor espiritual, ele não tinha espiritualidade. E o mais interessante é que Nicodemos ele reconhece isso, glórias a Deus. Por isso que ele fala bem-aventurado, aleluia, os pobres de espírito, que deles serão o reino dos céus. Então Nicodemos ele reconheceu que nada dele poderia sair, nada dele poderia fazer, irmão. Aleluia. Porque só os destituídos espiritualmente, aqueles que qual Jesus estava comparando, que não tinha nada, ele não está comparando de uma matéria, de uma pobreza material, não. Ele não tá falando de uma pessoa coitada, uma pessoa assim que tinha uma. Ele era coitado que passeia por sofrimento, por humilhação, ou ele é rejeitado. Não é dessa pobreza material, é de uma pobreza espiritual, em espírito, irmão. A alma dele almejava por algo a ser preenchida. E somente pelo novo nascimento, somente pelo Espírito Santo, somente indo ao encontro do Senhor Jesus entregando a sua vida. Mas Nicodemos ele estava com a fé duvidosa. Ele estava na sua fraqueza da sua fé. Ela precisava ser despertada, irmão. É isso, irmão. Então, porque só os estudos espiritualmente entendem que não tem justiça em si mesmo. E de modo que não podem depender de si mesmo. A única esperança entrar no reino era através de Cristo. Por isso que Nicodemos foi até lá, irmão. Amém? E Jesus então ele começa agora a conversar com Nicodemos. Ele era uma pessoa que reconhece a sua dependência de Deus. Embora ele servisse a Deus, mas ele era vazio. Ele reconheceu a sua dependência. Ele é uma pessoa que reconhece a sua miséria espiritual na presença de Deus. Quer dizer, ele servia a Deus ali em Jerusalém, mas ele podia, ele era vazio, de uma maneira rotineira, de uma maneira de um ritual, debaixo da legalidade, nada saía dele, nada ele podia fazer, irmão. Glórias a Deus. Um espírito pobre é aquele que sabe que está espiritualmente arruinado. A vida de Nicodemos estava arruinada espiritualmente. Quando ele servia a Deus, mas como ele se estivesse sem Deus. Ali como se estivesse servindo a Deus de uma maneira exterior, irmão. Através de ritual ainda. E ele está desprovido de todas as virtudes de Deus. E ele reconhece a pobreza total diante do Senhor Jesus. Ele reconhece isso, irmão, diante de Deus, diante do próprio Senhor Jesus. Os pobres de espírito exibem uma genuína humildade e são despojados de todo orgulho, irmão. É exatamente isso. De todo orgulho, exibe uma humildade de ir ao encontro do Senhor Jesus. Ele deixa o seu orgulho de lado, ele deixa a sua reputação de lado, a sua estima de lado. Glórias a Deus, irmão. Ele mesmo deixa até mesmo a fé dele, se é que ele tinha uma fé viva diante de Deus para encontro do Senhor Jesus, irmão. Deixa a posição dele, a reputação dele, mesmo que ele vá à noite, para que todos não possam, para que o povo não venha ver ele. Ou por causa mesmo de uma fraqueza, como nós falamos, ou por causa que ele não queria que ser visto por causa da sua reputação, mas ele deixa tudo de lado, irmão. Porque todos aqueles que são destruídos espiritualmente, são miseráveis espiritualmente, irmão, herdarão o reino dos céus. É aqueles que chegam com humildade diante da presença de Deus e deixa todo orgulho, toda a sua posição de lado, irmão. Estão compreendendo? E eles vão ao encontro do Senhor Jesus. E Nicodemos fez exatamente isso, meu irmão e minha irmã. E ele fala, sabemos que tu és a parte de Deus, porque ninguém pode fazer esses sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Glórias a Deus, irmão. Então aqui Jesus está falando de uma pobreza, não de uma pobreza material, mas ou terrena, mas de uma pobreza espiritual, irmão. Glória, exatamente. Nicodemos, ele deixa todo o seu orgulho, toda a sua posição e vai ao encontro do Senhor Jesus, irmão. Ele sendo um homem influente, um homem importante, irmão. Olha que maravilhoso.
E ele reconhece os milagres do Senhor Jesus. Aí se respondeu Jesus, ele foi, né? E respondeu Jesus: em verdade te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. E perguntou-lhe Nicodemos, não entendendo ainda, como pode um homem nascer de novo? Como pode um homem nascer sendo velho? Porventura eu posso voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo, pela segunda vez? Ele estava, glórias a Deus, ele estava achando de um nascimento, irmão, que ele não estava compreendendo, irmão. Aí Jesus respondeu, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Então, é exatamente isso, irmão, nascer de novo, irmão. Glórias a Deus. O Jesus agora, então, ele fala de algo sobrenatural, ele fala de algo misterioso, de algo que Nicodemos jamais poderia compreender, irmão. Se do alto não fosse revelado para ele, os mistérios do alto não fosse revelado para ele, porque Nicodemos sabia lavaço de cantai, só as coisas da terra, das coisas que o cercavam, do material, irmão. Mas ele era destruído de toda a espiritualidade, irmão. Então não adianta nós servirmos ao Senhor Jesus, irmão, dessa maneira, irmão, né? Tendo bastante dinheiro, tendo uma boa reputação, ser prestigiado por todos, ser rico, glórias a Deus, irmão, ir para a igreja, sabe, levar a mensagem de Deus, ou ser principal de uma assembleia, irmão, seja o que for, mas se estiver vazio, irmão, nada disso adianta. Se estiver destruído de toda a espiritualidade de Deus, nada disso adianta. É como se Nicodemos estivesse ainda morto espiritualmente. Precisava despertar Nicodemos. Então, irmão, aí Jesus então agora fala, oferece a ele um novo nascimento, irmão. Mas Jesus está falando aqui não de um nascimento, irmão. Ele não está falando de um nascimento dessa terra, irmão. Jesus aqui então não está falando assim de um nascimento do qual, glórias a Deus, ele tinha que nascer, mas é um nascimento espiritual, um nascimento do alto. E Jesus disse que você não pode entrar no reino de Deus se não nascer de novo, irmão. Glórias a Deus, irmão. Aleluia. E Nicodemos precisava de uma vida espiritual, ele almejava. Ele precisava conceder isso, irmão, para Nicodemos por meio do novo nascimento. Sem esse nascimento espiritual, ninguém pode conhecer as coisas espirituais e com isso nem entrar, nem fazer parte do reino de Deus, irmão. É exatamente isso que Jesus traz para Nicodemos. Amém. Glórias a Deus. Se nós olharmos, vamos lá. Glórias a Deus, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Nós podemos ver, aqui mesmo fala em Tito, glória desse nascimento, que ele nem não vem, irmão, um nascimento, irmão, dado por Deus, irmão. Quer dizer, não gerado segundo a lei, as leis da geração natural, mas pela geração espiritual. É isso, nós temos que ser o novo nascimento, nós temos que ser gerado por Deus, irmão, para se tornarmos filhos de Deus. Gerado por Deus, irmão. Não porque gerado segundo a lei, mas segundo natural, biológica, irmão. Mas é o nascimento espiritual, o que ele fala? Jesus realizado mediante o poder e renovação e transformação do Espírito Santo, irmão. Glórias a Deus. Olha aqui, ele fala para Nicodemos, glórias. Perguntou Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode virtude voltar ao ventre materno e nascer de segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus, irmão. Ele está falando do batismo, irmão, da regeneração. Glórias de um nascimento, de uma regeneração na vida, de uma transformação na vida de Nicodemos, irmão. Amém? Ou seja,
Ele fala a carne, irmão, tem uma vida material e natural, mas o espírito tem uma vida espiritual e sobrenatural. É exatamente isso que Jesus está querendo trazer para que o Nicodemos venha viver uma outra dimensão da vida dele, um outro horizonte da vida dele, sair daquele conhecimento que ele tinha com Deus, irmão, achando que servia a Deus daquela maneira superficial, através da legalidade do ritual. Mas Jesus está mostrando que é necessário a regeneração por meio do batismo, ou seja, se trata de uma vida superior à natural, uma vida superior àquela que ele estava vivendo, irmão, na terra. Ou seja, exige que uma graça nova